Boa noite a todos. Começando aqui mais um webinar do Hub da Gestão. Para quem não me conhece, eu sou a Lúcia. Boa noite a todos que estão entrando agora. Então, eu sou a Lúcia, faço parte aí do Comitê de Gestão do Hub da Gestão. Muito bom ver algumas carinhas aqui que já nos acompanham, já conhecem o Hub. Estou vendo que tem algumas carinhas novas aqui também, muito bom. Queria agradecer a todos aí por estarem com a gente nessa noite para mais um webinar aqui do Hub, né? É importante contextualizar, então, para quem não nos conhece, o Hub foi criado em 2020 e tem como objetivo compartilhar contextos, compartilhar informações sobre o mercado de negócios para ajudar gestores e empresários, principalmente focados nas pequenas e médias empresas, né? E a gente vem fazendo esse trabalho aí desde 2020, como eu falei, e se eu não me engano, se eu não estou errada, hoje é o nosso 51º webinar. E o tema hoje do nosso webinar é muito interessante, é uma questão, né, que vem aí preocupando muitos gestores e que trabalham, né, com pequenas e médias empresas, mas no mercado em geral, que fala sobre como a gente vai atrair, engajar e motivar as pessoas certas para a nossa empresa sem comprometer a saúde financeira do negócio, né? E essa é uma questão muito interessante que começa, na verdade, muito antes do próprio recrutamento e seleção, né? Tá na forma como as empresas estruturam os seus cargos, as suas políticas, né, de carreira, as suas trajetórias aí de crescimento e também de benefícios, para que faça sentido, tanto para o negócio como para as pessoas que trabalham nessa organização, né? E durante muito tempo, essas ferramentas elas foram vistas apenas como viáveis para empresas que tinham grandes estruturas de RH, empresas que tinham área aí de gestão de pessoas robustas, né? Mas esse cenário tem mudado e hoje é muito interessante ver que as pequenas e médias empresas também estão tendo esta preocupação, né? E percebendo-se que investindo numa estrutura clara de cargo e salário, a gente pode reduzir conflito, aumentar a percepção, né, das pessoas de justiça. Quando a gente implementa um desenho de carreira, as pessoas também percebem que a empresa se preocupa com elas, que elas têm um caminho a ser feito dentro da organização, né? E isso traz motivação e traz mais engajamento. E também como é que a gente trabalha dentro desse contexto, como é que se pensa benefício de uma forma estratégica, né? E é esse o tema hoje que a gente vai trabalhar aqui, respondendo um pouco dessas questões, dessas dúvidas e dessas dores. E eu estou aqui com duas profissionais hoje que atuam há muitos anos nesse mercado. São duas profissionais extremamente competentes, né, que conheço já de muito tempo também de mercado. A primeira delas é a Elaine Arenzano. Eu vou apresentar um pouquinho delas para vocês conhecerem também. A Elaine é administradora pela PUC, ela fez pós-graduação em recursos humanos pela GV, né? Tem trabalhado aí nesse mercado de remuneração, trilhas de carreira, implementação de políticas de recursos humanos, tanto em empresas pequenas, empresas grandes, principalmente em médias e grandes, né, Lan? Empresas nacionais, internacionais e de vários segmentos, mercado financeiro, indústria, e hoje ela trabalha, né, tem a consultoria, onde ela ajuda as empresas a implementar essas questões, a fazer desde o desenho, né, dessa questão de carreira, remuneração, até a implantação. E a outra colega, que eu não conheço há tanto tempo assim, né, mas tenho o prazer de conhecer, que é a Silvana, também administradora de empresas. Silvana é especialista em remuneração e ela tem desenvolvido aí projetos de plano de cargos e salários, pesquisas salariais, programas de remuneração variáveis e incentivos, trilhas de carreira e sucessão
para muitas empresas, principalmente Silvana atuou aí em grandes consultorias internacionais, né? E hoje também atua no mercado como consultora. Muito obrigada, viu, meninas, por estar aqui conosco hoje e poder compartilhar esse conteúdo com o pessoal aqui que está acompanhando a gente. Então, antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para o Thomas, ele tem alguns recadinhos sobre o uso da plataforma, como é que a gente pode usar o chat para pergunta e resposta. Thomas, você pode ajudar o pessoal aí, por favor? Sim. Muito obrigado, Luciano. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Thomas, estarei ajudando os senhores nessa parte do técnica aqui do Zoom, né? Assim, durante o webinar, se vocês gostariam se você tiver algum insight, gostariam de tirar dúvidas com nossos palestrantes, né? De qualquer dúvida que for durante o tema, por favor, utilizem a ferramenta aqui no chat, tá? E aí, ao longo do webinar, se for assim de bom grado, vai ser explicado logo em seguida, ou dependendo do tema, vai ser explicado um pouco mais posteriormente, né? Tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário que gostariam de fazer para os nossos palestrantes, por favor, utilizem da ferramenta chat, tá? E também, assim, com uma forma de interação com nossos participantes, né, a gente vai ter também pesquisas ao longo do webinar, com enquetes, ao qual eu vou colocar no chat um link, mas também durante a pergunta vai ver também um QR Code, quem estiver usando um computador e tem um celular na mão, dá para fazer a utilização dessa pesquisa também no celular, ou pode clicar no link que estará no chat. E também lembrando que no final do webinar teremos uma pesquisa de satisfação para a gente saber como foi o webinar para os senhores, como se foi tudo deu certo, tudo bem, para a gente sempre estar melhorando os próximos webinars, tá bom? Obrigada, Thomas. Bom, gente, eu também não posso deixar de agradecer aí nossos parceiros e nossos patrocinadores, né, que são a Britec e a Leveros, que têm aí nos apoiado sempre para a continuidade do Hub. A Britec, ela é uma fintech nacional, né, que tem presença em 21 países, e a Leveros é uma empresa de climatização das maiores aí do Brasil, e líder nesse segmento. E com certeza, sem o apoio, sem a ajuda deles, a gente não conseguiria, fazer o nosso trabalho. Então, é importante que a gente agradeça esse apoio também. Obrigada, viu, Thomas? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso webinar. E eu queria começar perguntando para as duas, tá? Para a Silvana, para a Elaine, como é que vocês que atuam nesse segmento, né, que têm experiência nesses temas de cargos e salários, como é que vocês percebem o cenário de gestão de pessoas, principalmente para as pequenas e médias empresas? Se você quiser falar Ok, primeiro, vamos por ordem alfabética, né? tá certo. Bom, boa noite, obrigada aí pela presença de todos e pela oportunidade aí do convite, né, onde a gente pode apresentar um pouco do trabalho, enfim. Entrando um pouco na matéria, cargos e salários, né, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que eu percebi muito rapidamente que quando você começa a estudar esse assunto, você começa a entender o contexto da empresa inteira, né? Então, quando eu levanto cargos, vou fazer descrições, eu vou nas áreas, eu visito, eu pergunto, eu estou entendendo todo o funcionamento do negócio da empresa, da administração, das áreas de apoio, ok? Então, ela acaba me ligando muito fortemente a conhecer o negócio e a integrar todos os subsistemas de RH, porque eu preciso ter ações para cargos e salários que vão impactar para treinamento, para folha de pagamento, para avaliação de desempenho, para seleção, enfim, todos, né? Então, e nem todos os subsistemas estão ligados obrigatoriamente aos outros entre as áreas de RH, mas cargos e salários ele faz esse link. Então você acaba tendo muito rapidamente uma visão ampla da empresa, do negócio, para onde você está indo, como funciona, né? O que nos favorece para a construção do modelo, né? Porque aí também você começa a trabalhar as questões do planejamento estratégico da empresa, compreender, digerir tudo isso e processar para a sua construção, né?
Então, que carreiras eu vou ter, quantos cargos eu vou ter, como eu vou construir as hierarquias. Então, eu tenho toda essa informação, que é um diagnóstico inicial, né, que quando a gente entra, fica muito evidente no processo, porque a gente conversa com pessoas que tomam decisão, que definem os rumos da empresa. Então, com certeza, isso é bastante relevante, né? Esse vínculo da cargos e salários com as áreas da empresa. Outra coisa que também é muito importante é que ela passa a ter regras. Embora é importante dizer uma coisa que também me agrada muito, eu falo que cargos e salários não tem certo e errado. Tem o que a gente constrói dentro do modelo de cada empresa, né? Então, ela segue uma linha matemática, lógica, mas ela não é tão óbvia assim. A gente precisa entender essa hierarquia, respeitar os processos, as políticas internas que já estão organizadas dentro da empresa e construir isso agregando valor ao negócio e não simplesmente jogando técnico, né? Então, isso é muito importante. As empresas grandes já fazem isso há bastante tempo, e tanto eu quanto a Silvana, a gente viveu aí mundo corporativo, muitos anos dentro das grandes. Aprendemos a fazer isso nas grandes, né? E hoje a gente consegue customizar isso para as empresas menores, né? Onde a gente tem vivido muito fortemente a orientação às lideranças que passam a ter critérios e evidências de como conduzir a sua equipe de uma maneira mais organizada, que ajuda fortemente, né? Porque é muito normal que a gente escute coisas do tipo, é, como, como você teve um aumento salarial? Ah, eu pedi. Ah, o outro não pediu, não teve. As pessoas não têm uma organização de informação de como funciona na empresa. Existe uma regra, que essa regra é comum a todos, critérios. Então, é isso que a gente organiza para dar linguagem ao gestor, que ao longo do tempo vai aprendendo a lidar com isso e tendo mais fundamentação nos seus argumentos, né? E tornando o processo impessoal, porque é muito complicado, principalmente as pequenas e médias empresas, elas trazem essa coisa muito fácil de, ah, eu sou amigo de um, amigo do outro, e não é por aí que você consegue organizar a estrutura. Então, quando você constrói, isso dá uma pegada muito mais harmoniosa, né, que contribui muito ao negócio. Interessante. Então, a gente pode, então, dizer, antes de você complementar, queria fazer só o comentário, Sil. A gente pode dizer, então, Lani, que essa questão de cargos e salários é uma espinha dorsal, né? Para o Sim, gestor com certeza. poder tomar decisões não na emoção, mas em cima Exatamente. de uma metodologia, de uma técnica que proporcione um pouco mais essa visão de justiça, né? Sim, sim. Com critérios, né? Toda a Ah, ah, fundamentação, explicação. Porque não tem problema nenhum de você receber uma demanda e dizer, não, isso está fora da nossa política, ou isso não é a nossa prática, né? E desde que ok. você esclareça, isso não é um problema. Agora, quando é um não pelo não, fica uma coisa vazia, né? E Vazia, mesmo quem verdade. recebe o sim, se você também não tiver argumentação, ele também é muito sem sentido, né? Você recebeu um aumento por quê? Não sei, meu chefe me deu um aumento. Como assim? Não dá, ele tem Aham. que ter, olha, o teu desempenho tá melhor do que o esperado, eu vi os seus resultados, eu preciso explicar como gestor para poder fazer sentido as movimentações, seja de cargo, seja de salário, de qualquer coisa assim, né? Legal, obrigada, Ana. Desculpa, É. Seus. Não, imagina. Então, é falar da equidade, né? Quando a gente entende o senso de justiça, né, dentro dos processos, né, dos métodos, né, de cargos e salários dentro das organizações, isso é muito importante. Porque quando a gente olha para o interno, né, para o profissional, quando ele sabe onde ele está, onde ele pode chegar e qual é o trajeto dele, o que ele precisa buscar de conhecimento, de habilidades, de desenvolvimento, isso também é importante, né? Então, isso também é o que atrai e retém a mão de obra, né? E quanto ao fator externo, né, no recrutamento e seleção, como você falou, que começa desde ali do recrutamento e seleção, toda a área de recursos humanos, né, que é o
o método de entrada de uma empresa, então ali também, né, que se eu estou buscando uma oportunidade nova no mercado e eu estou em dois processos, por exemplo, e uma empresa tem um plano de cargos e salários e a outra não tem. Então, assim, claro que eu vou optar por essa que tem, né, que eu sei onde, né, que eu entrando ali, eu vou ter um plano de desenvolvimento, mas eu tenho também a minha responsabilidade, né, principalmente quando a gente fala em carreira, a gente vai explicar um pouquinho mais ali na frente também, mas eu saber como é essa trilha, né, que ela é justa, que tanto eu como outro profissional que a gente tem a mesma capacidade, o mesmo conhecimento, né, para trilhar, né, então a gente pode competir de igual ali, né, então tudo isso é importante. Então é isso, cargos e salários, né? Quando a gente fala em cargos, a gente fala também em posições, né? O que se atribui de responsabilidade e autoridade. Eu sabendo o meu papel, né, na execução desse cargo é muito importante, porque eu me comparo com o mercado, e o mercado, ele é mandatório também, né? Porque se eu estou dentro de uma organização que não tem isso estruturado e eu vejo uma oportunidade no mercado em que eu possa desenvolver, né, trilhar essa carreira, eu vou buscar, né, essa nova posição no mercado. Então, por isso que a gente fala, é importante ter algo muito bem estruturado, né, para que as pessoas permaneçam nas empresas, se engajem, né, no seu desenvolvimento, e busquem conhecer mais processos, mais ferramentas de desenvolvimento. Então, é isso. Okay? Legal, obrigada. Sim. E aí eu acho que é bem isso mesmo, né? Como a gente falou, traz essa questão da atração e da clareza para as pessoas, né? Então acho que esse é o cenário mais feliz que essa questão traz aí para a gente. Mas eu queria conhecer um pouco dos nossos participantes, como é que eles estão aí nessa questão de prática de cargos e salários. Eu vou pedir para o Thomas colocar a primeira pergunta para o pessoal participar com a gente. Como o Thomas falou, pessoal, vocês podem colocar pelo celular, né, pelo link que ele colocou no chat, né, Thomas? Você vai colocar também o QR Code? Sim, eu só Tá. estou vendo aqui para abrir, ó. Tá bom. De qualquer forma, pessoal, Uhum. tem a pesquisa no chat, tem o link da pesquisa, enquetes do webinar, só clicar você já vai seguir para essa pergunta. Sua pesquisa possui, perdão, sua empresa possui descrições de cargos e responsabilidades? E aí, É, vamos. Lúcio, está dando um problema técnico aqui Tá, dão? na pesquisa, mas eu estou vendo as Tá. pesquisas, os resultados, tá? Ah, tá bom, tá bom. A gente que não vai conseguir ver na tela, né? Isso, estou Tá tentando bom. verificar aqui, mas eu vou Desculpa qualquer aí, coisa. pessoal. Tá bom. Não, não tem problema. O pessoal É, podendo responder, você me falando, tá uhum, ótimo. tá. Por enquanto está liderando aqui a letra A, sim, e estruturado, com Tá. 57%. Oba. A B temos algo informal, com Tá. 22%. A letra C estamos construindo com 11% e a letra D ainda não temos com 11% também. Ah, tá bom. Então a gente pode dizer que a B, C e D está mais ou menos equilibrada e a Uhum. A que ganhou, né? Sim, estruturado. Muito bom, gente. Isso é muito bom porque vai permitir que vocês questionem bastante nossas palestrantes, entendam, né, se tem diferença do que elas estão trazendo para aquilo que vocês veem aí na empresa de vocês. Muito bom. Bom, queria então continuar aqui perguntando para a Elaine como é que as práticas e políticas de cargos e salários podem ser estruturadas e ajudar na gestão de pessoas da empresa. Você já deu uma introdução, mas agora de uma forma um pouquinho mais detalhada. Você está no Ah, mudo, Lan? Tá, aí, Desculpa. Eu vou pedir para o Thomas trazer a o primeiro slide. primeiro slide, por favor. Na verdade, gente, isso é como eu construo, né? Isso não é uma verdade absoluta, cada um tem uma forma, né? Eu enxergo claramente o primeiro
vínculo da organização quando eu enxergo o organograma dela, né? E essa construção de quem está ligado com quem reporta a quem, porque isso me dá uma dimensão de quantos graus eu tenho na hierarquia, quantos cargos, como é que é essa carreira, se é muito cargo, se é pouco cargo, a gente encontra de tudo quando a gente faz os primeiros levantamentos dentro da empresa, né? Agora, tem gente que começa pela descrição de cargo e depois vai para a estrutura. Então, esses temas eu coloquei, como disse, da maneira que eu faço, como eu gosto de fazer, que para mim é mais claro, né? Já me traz informação. Entendido o organograma, eu já sei quantas descrições de cargo eu vou ter que fazer e como fazer, né? Porque normalmente a gente faz a descrição de cargo entrevistando as pessoas, conversa com os gestores para validar essas descrições, e aí sim é que ela está aprovada para os próximos passos, ok? Então, tudo isso vai sendo construído dentro da necessidade de cada empresa. Por exemplo, eu tenho empresa que tem 10 vendedores. Eu não preciso entrevistar 10 vendedores. Eu posso puxar 5 para uma sala e conversar com os 5 de uma vez, ou eu posso conversar com 2 individualmente. Então, assim, desde que eu traga todas as informações do cargo, né, e que as pessoas sejam pessoas que têm bastante conhecimento do que é a atividade que elas realizam, está tudo certo. Eu consigo construir a descrição, entender a maturidade do cargo dentro da carreira, para os graus de responsabilidade que a gente vai considerar no próximo link aqui, né? Então, feito tudo isso e validado essas descrições, aí nós vamos avaliar os cargos. O que é avaliar o cargo? É estabelecer um ranking dos cargos dentro da estrutura daquela empresa. Que cargo é mais do que qual cargo e como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou falar para vocês de uma maneira muito simples e depois eu vou pedir para a Silvana complementar, porque ela é a doutora do sistema de pontos, que é o sistema mais complexo que a gente utiliza, né? Porque a Silvana trabalhou aí nas grandes internacionais, que tem metodologia muito conhecida em todo o mundo, então vou pedir para ela entrar com essa informação do sistema de pontos. Eu vou falar de uma coisa menor, mais simples, que é o escalonamento, que é como organizar esse ranking. Eu vou cargo a cargo e eu vou comparando e monto o ranking de quais cargos são os menores e vou até os maiores cargos, né? Então, é uma forma para empresas pequenas. Eu tenho cliente que tem 15 pessoas, 15 cargos, por exemplo, 15 cargos e 30 pessoas. Então, eu não preciso fazer uma coisa tão complexa, eu posso fazer uma coisa mais simples, né? Não é necessário. O sistema de pontos é muito trabalhoso, ele é complexo, ele é profundo e, às vezes, não é necessário se é uma coisa muito simples. Eu acho que a menor empresa que eu atendi tinha 10 pessoas. Então, eu, quando me vi dentro dela, falei, meu Deus, né? A gente sai do mundo corporativo de empresas gigantes e se vê numa empresa de 10 pessoas. Você tem 5 cargos. Então, assim, você tem alguma dúvida que a auxiliar, era uma empresa da área da saúde, né? Que uma auxiliar de sala é mais do que a recepcionista? Ou que, enfim, que a supervisora do escritório ali é a maior de todas no cargo que ela ocupa, então não preciso nem perder tempo, às vezes a estrutura não justifica, né? Então, a não ser quando a gente tem números maiores. No ano passado a gente fez um trabalho, uma empresa que deu mais de 500 cargos, então esse foi pesado o sistema de pontos, e a Silvana conduziu isso com muita habilidade, muito conhecimento. Bom, feita a avaliação dos cargos e estabelecido esse ranking, a gente vai olhar a pesquisa de mercados, né? Então, também, isso é muito pessoal. O que cada empresa entende como seu mercado competidor? Muito tempo, muitos anos eu fui de banco, então banco quer saber de banco. Ele não, se você falar a indústria está pagando mais, ele fala problema da indústria, eu quero saber quanto paga o outro banco, né? Então, as empresas menores, elas se comparam, às vezes, com empresas que têm outros negócios que não são semelhantes ao dela. Mas pela proximidade, pela localização, ela perde mão de obra. Então, a gente também precisa compreender quem é esse mercado, né, para avaliar. Trabalhar pesquisa de mercado é um, é um processo caro, porque ela custa muitas vezes mais até do que uma implantação completa, né?
Também uma outra forma de solucionar isso é trabalhar com as pesquisas que a gente tem no mercado, que são pesquisas já de grandes grupos. Então, nós temos umas 3, 4 pesquisas aí de mercado que também possibilitam que, através delas, a gente consiga trazer a informação de mercado sem ter que fazer uma pesquisa específica para o cliente, né? E são dados concretos, dados muito fiéis à realidade do cargo, então ajuda bastante também. Temos, então, descrição, cargo já está avaliado, informação de mercado. Com tudo isso, a gente consegue gerar a tabela salarial, né? Também, cada tabela de cada empresa é diferente da outra. Eu tenho empresa que quer entre o mínimo e o máximo de um cargo, ela quer que eu tenha uma amplitude de 50%. A outra, entendendo como funciona a política, ela prefere ter uma amplitude de 20% menor. Então, cada desenho sai mediante o plano estratégico, a compreensão do negócio, a visão do dono. Então, tudo isso vai sendo conversado ao longo do caminho e mostrado. Olha, aqui está o dado de mercado, aqui está o seu cargo, fizemos dessa maneira. Como é que você percebe isso? Você vai conduzir aumentos por mérito? Você vai reconhecer? Eu já ouvi de dono de empresa dizer: não, não, é um salário por cargo e não complica a minha vida, né? Então, indústria, normalmente, eles são muito direcionados a ter um valor único para o profissional, porque são mais cargos operacionais, né? Então, cada realidade é diferente da outra. Construímos a tabela salarial, então, sob medida de cada empresa. Com base no que foi definido, a gente vai gerar o estudo e os ajustes salariais. A gente vai mostrar para a empresa qual é a condição que ela está hoje, se ela está acima do mercado, se ela está abaixo. Tudo isso é feito com critério estatístico, cálculo matemático ajustado e apresentado para a empresa, né? Então, ela vai ver aonde ela está posicionada e, normalmente, a gente apura um custo inicial que sugere que as pessoas que ocupam esses cargos, no mínimo, estejam no inicial da faixa salarial, tá? É muito normal que a gente encontre cargos, principalmente de liderança, que estejam sendo remunerados abaixo do que o mercado tá sugerindo, né? Ou está praticando. Então, a gente sugere um custo inicial de enquadramento que é a esse inicial da faixa, tá? Também tem situações onde o cliente diz: não, eu quero pagar de cara a média do mercado, pode ajustar minha tabela e pode calcular o impacto financeiro, porque eu vou patrocinar esse enquadramento. Então, de novo, percebe? Eu estou falando do fôlego financeiro da empresa, eu estou falando da disponibilidade, da gestão em estar tomando a decisão, e a gente vai justamente conversando e explicando os impactos de cada tomada de decisão. Se for por aqui, tem essa vantagem, essa desvantagem. Se for por ali, e assim eles vão caminhando, tá? E por último, a gente fecha com a política de cargos e salários, que é o quê? A política traz para a gente um pouco de conceito e de critério, né? Porque para a gente que fez a vida inteira aí, como falei, nas grandes empresas, é muito claro o que é um enquadramento, o que é uma promoção, o que é um aumento por mérito, o que é, enfim, qualquer movimentação, seja de nomenclatura de cargo ou de salário, né? E cada evento tem um nome. E as pessoas jogam num balaio de gato aumento salarial. E não, isso não funciona, né? De novo, você perde a chance de dizer: olha, você está sendo promovido, você está passando por um cargo de maior complexidade e responsabilidade. Estou esperando mais de você enquanto resultado, né? Sua competência técnica precisa ser melhorada nisso. Então, olha, deu um aumento salarial, né? Não dá para ser jogado. Então, aqui a gente ensina o RH, e isso como um todo, tá? De uma maneira geral, é importante que o profissional de RH acompanhe todo esse processo de construção para que a gente possa passar o bastão para ele na saída. Falar: agora daqui para frente você toca e a gente apoia o processo, né? Então, assim, essa maneira que eu estou listando aqui para vocês é um modelo extremamente simples, tá? Onde funciona muito bem nas empresas pequenas e algumas médias, né? Algumas médias, 50, 60 pessoas, ok. Passou disso, ela já começa a ter mais complexidade e aí a gente já pula para o sistema de pontos. Então, é, mas tudo isso, como eu disse, é decidido em conjunto com o gestor do processo que vai estar conosco
trazendo as informações da empresa, ok? Legal. É interessante ver como tem realmente uma lógica e uma estrutura, né, que com apoio o gestor consegue construir essas políticas, né? Isso é muito interessante. Você quer colocar sobre a questão dos pontos, Silvana, por favor? Sim, sim. Quando a gente fala de sistema de pontos, né, avaliação de cargos pelo sistema de pontos, a gente está falando também de fatores, né, que conseguem atribuir quantidade de pesos para esses, de responsabilidade, de autoridade para os cargos, né? Então, a gente trabalha com alguns fatores que são muito comuns no mercado, que é a instrução, né, a escolaridade, então a gente determina que nível de escolaridade é aquele cargo mínimo, né, que a gente fala o mínimo que aquele cargo tem que ter de instrução para que ele possa atuar dentro da organização. Então, vou desde lá, tem então uma estrutura de ponderação, vai desde o ensino fundamental completo, por exemplo, né, eu tenho, dependendo se é uma indústria, eu tenho cargos operacionais, né, cargos táticos, cargos estratégicos, então, até um nível superior completo, com MBA, algumas organizações, né, quando a gente fala na parte do ensino, né, também a gente chega até mestrado, doutorado, então depende dos negócios da empresa. Então, esse é um dos fatores, mas a gente avalia em média de 10, 11 fatores. Então, entra instrução, experiência, complexidade iniciativa, né, supervisão exercida, supervisão recebida, responsabilidade por erros, responsabilidade por contatos, responsabilidade por patrimônio, risco e segurança. Então, todos esses fatores têm graus. Então, por exemplo, quando eu falo responsabilidade por erros, por exemplo, né? Então, a atividade que eu executo, a responsabilidade que eu tenho no exercício do meu cargo, um erro que eu fizer ali, o que ocasiona, onde ele é corrigido, onde ele é detectado dentro da própria área, ou não, porque eu não tenho uma supervisão direta, porque eu tenho um cargo de uma responsabilidade maior, então ele sai da área, ele vai parar em outra área, então isso atrasa projeto, gera custo, ou esse erro começa a sair, sai da empresa, afeta um cliente, né? Então, esses graus ajudam nessa definição. Então, a gente avalia cargo a cargo, na trilha, inclusive, né? Identificando, como a gente falou, os níveis hierárquicos de operacional, tático, estratégico e executivo também. Executivo a gente trata um pouco à parte, porque ele é avaliado de outra forma no mercado, né? Ele é mais por resultados. Mas a gente chega até um nível de gerente sênior, por exemplo, avaliando, né? E também identificando essa área que a gente chama de natureza, né? Dos cargos, qual é a natureza do seu cargo, seria qual a área do seu cargo, também é importante, porque é uma área corporativa de apoio ou é uma área fim que traz, né, alguns resultados mais, né, diretos para a organização. Então, também tem a questão da escassez do cargo no mercado, né, da mão de obra no mercado, ou abundância, né, dos profissionais. Então, tudo isso também acaba, no momento que a gente faz essa avaliação, sendo importante também. Né? Então, a gente vai depois falar um pouquinho de trilha de carreira, a gente vai falar também da sazonalidade da mão de obra em determinadas naturezas, em determinadas áreas no mercado. Então, ponderar os cargos, né, essa tabela de ponderação cria a hierarquização dos cargos dentro da empresa de forma lógica, né, e também dá, né, aquela visão de que realmente quais são os passos de onde eu estou para chegar até a posição. Por exemplo, hoje eu sou um cargo tático de um nível júnior, né, um analista júnior, como é que eu faço para chegar até um cargo de coordenador, um cargo de gerente? Então, toda essa estrutura é importante para a gente poder balizar os cargos dentro da estrutura. Interessante, né? Porque você vai dando pontos para essa complexidade. Quanto mais complexo, obviamente, maior o peso do cargo. Tem uma lógica que pode Exatamente. parecer complexa, mas ela é simples também, né? Por trás Sim. desse olhar. E ela, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala, né, dessa lógica para a implantação dessa questão de cargos e salários, quando a gente fala de benefício, que olhar que a gente tem que ter nessa mesma esse olhar também ajuda a construir essa questão de benefício aí para a empresa? Olha, eu vou te dizer que ajuda e que ela é bem
mal aproveitada, na verdade, pelo que eu vejo nas empresas, né, ao longo do que a gente encontra. Porque o que que acontece? Quando você começa a fazer conta e põe na ponta do lápis o impacto de um benefício, muitas vezes ele supera o seu ganho e o profissional não sabe nem fazer essa conta, né? Eu lembro que eu trabalhei numa grande empresa de varejo, onde os vendedores vinham pedir demissão, né? Então o diretor falava assim para mim, Elaine, conversa com o fulano aqui que é um vendedor, eu não quero que ele saia. E quando eu começava a fazer conta, ele ia para o mercado. Eu ia fazer conta, olha, você já computou aqui o seu estacionamento é gratuito, que você come super bem no restaurante interno a R$ 1, você tem uma área de medicina alternativa com acupuntura gratuito, enfim, uma cesta básica que custa tanto, e você punha tudo na ponta do lápis. Quando eu juntava tudo, eu dizia, então, você vai ganhar mais do que isso, que é o seu salário mais esse pacote de benefícios? Eu dizia, não, vou ganhar menos do que isso. Então, você está saindo para ganhar menos, né? E aí ele fala, não, peraí, não, eu vou recuar na minha decisão, né? Muitos casos eu tive assim, porque realmente a turma, imagina um vendedor de loja de varejo. O negócio dele é vender, não é fazer conta. Ele quer saber a comissão que ele vai ter no final do mês e quanto ele vai vender, né? Estou dando só como um exemplo, é claro que todas as posições, né? Se eu pegar uma fábrica, um pessoal operacional de fábrica não vai saber fazer essa conta, né? E a gente já viu soluções de retenção muito claras, aonde o fato de você colocar um ônibus que faça um circuito e ajude o transporte dos empregados para dentro da fábrica, reter um monte de gente que ia embora, né? Então, assim, eu acho que as empresas precisariam trabalhar isso um pouco mais para entender, né? E uma coisa, como é que eu faço isso, né? Como é que eu construo isso dentro de um conceito que para mim faz sentido? Porque eu tenho que dar cadência e lógica, né? Então, assim, eu vou falar para vocês que a gente tem uma linha de benefícios que é obrigatória. Estou falando de mundo CLT, ok? Hoje a gente tem o mundo dos PJs, uma série de concessões, mas o clássico é o CLT. As grandes empresas têm o CLT e as pequenas, que já tiveram muito problema com o PJ, têm ainda assim pelo menos uma boa parte em CLT. Eles recebem 13º benefício, né? Isso está em Constituição brasileira. Salário família, fundo de garantia, auxílio maternidade, auxílio doença, férias e vale transporte. Isso é obrigatório para o mundo CLT. As pessoas dizem, eu vejo dentro de empresa, quando acontece alguma coisa, vou receber meu 13º, eu falo, sorte sua, né? Porque meu momento CLT já acabou, eu não tenho mais 13º, né? Prestando serviço. Então, assim, aí ela percebe, poxa, você não tem? Não, não tenho 13º. Prestando serviço, não tem. Então, eles começam a perceber que realmente tem benefícios que vêm entram no automático, mas que, na verdade, fazem a diferença, né? Quando você compõe o pacote. Um segundo bloco que eu gosto também de estratificar é a questão dos benefícios que saem na convenção coletiva. Então, por exemplo, banco na convenção coletiva oferece assistência médica, ok? Se eu pego, por exemplo, indústria, muitas não têm assistência médica na sua convenção coletiva. Empresas de comércio exterior não têm obrigatoriedade de assistência médica. Então, se você está num segmento onde não é obrigatório e você dá por liberalidade, é um grande diferencial de retenção dessa mão de obra, ok? E você utiliza isso especialmente na hora que você quer reter um talento. Você diz, você já olhou isso? Você vai para uma outra empresa do mesmo segmento e vai perder esse benefício, né? De uma maneira geral, as convenções trazem vale alimentação, auxílio creche, e algum auxílio especial para filhos com necessidades especiais. Isso eu vejo em muitas convenções, né? Agora, não é obrigatório, cada categoria vai ter a sua, né? E tem um terceiro bloco que eu chamo que são as por liberalidade. Então, é assistência médica para quem não tem na convenção, odontológica, seguro de vida e mais algumas coisas que hoje fazem muito sentido, principalmente para o público jovem, né? Folga no dia do aniversário, né? Você não trabalha no dia do seu aniversário, ou você
Cada ano de empresa que você completa, você tem um dia de folga também. Então, você pode fazer alguns agravos, né? Além das questões de benefícios, a gente não vai entrar nisso hoje, mas a gente tem a questão da remuneração variável e participação nos lucros e resultados, que é uma outra matéria, é outra organização, né, É que a gente outro pode webinar, tratar né? adiante. É outro webinar, né? Mas assim, é só para fechar o pacote, que é a remuneração fixa, a benefício e a remuneração variável. Tudo isso entra no bolso do profissional, né? E muitas vezes o dono da pequena e média empresa ele olha e fala: Nossa, eu não tinha pensado nisso. É a frase que eu mais escuto, gente, juro para vocês. Eu não tinha pensado nisso. Eu digo: Poxa, mas como assim? Isso aqui não custa para você? Ou custa, e custa muito, né? Eu tive um caso muito interessante que eu gosto de citar. Eu tinha um cliente que ele queria demais fazer um agrado para a turma dele, né? A empresa estava indo muito bem e ele falou: Eu quero ter um benefício diferenciado. Eles estão na Paulista, ok? E aí ele fez assim: eu vou dar um negócio que é caro na Paulista, que é estacionamento, tá? Então a empresa vai custear estacionamento para todo mundo. Tá bom. Fiz as entrevistas, montei as descrições de cargo. Quando a gente começou a entrar na política de benefícios, eu falei para ele: por favor, quero te dar uma sugestão. Não gaste o seu dinheiro pagando estacionamento, né? Porque não é isso que eles querem. Eu ouvi o seu público interno. A maior parte deles quer estudar e tem dificuldade financeira para fazer isso. Então, se você fizer um benefício chamado Bolsa de Estudo, pagando 50% do valor da mensalidade, limitando ao teto na época de R$ 500, que era o valor do estacionamento, você vai gastar daí de 500 para menos e a galera vai ficar muito feliz, né? E do mês que foi implantado, 85% das pessoas deram entrada e foram para a faculdade, entendeu? Então ficou um negócio assim de altíssimo impacto, que é o que ele queria, né? E o estacionamento ia beneficiar dois ou três só, né? Porque a maioria não ia ter interesse nesse benefício. Então, tudo isso é muito sutil, né? E tem a ver com cada realidade individualmente. Então, é muito importante entender esses contextos, levantar fazer a harmonia de todo esse pacote para que a gente valore o que de fato importa. E, de novo, o dono da empresa, ele olha para você e fala: não pensei nisso, né? E ele começa a ver valor em tudo que a gente está trazendo, percebe? Um cargo que está com uma remuneração adequada ao mercado, um benefício que está bem estruturado, que faz sentido para a realidade da empresa, a organização, a perspectiva de crescimento. Então, quando você tem todos esses fatores, é uma empresa que realmente tem diferencial. É uma empresa que eu gostaria de trabalhar nela, né? Então, Interessante. faz a diferença, né? O É, benefícios, respondendo sua pergunta, impacta para mim de altíssimo nível, né? sim, sim. A gente tem um comentário aqui no chat, a Rosana colocou: planos de assistência médica, valores, coberturas e casos de adesão familiar é um custo menor, né? Também você Sim, pode mudar um benefício que é obrigatório ou que já existe, mas você pode colocar alguns pequenos mimos dentro desse plano, também muitas vezes fazendo negociação de custo, que é muito legal. sim. Obrigada, viu, Rosana, pela sua contribuição. Obrigada. E seguindo aqui, a gente tinha, pessoal, mais uma pergunta para vocês responderem, mas nós tivemos um pequeno problema aí com o nosso sisteminha do Slido, então eu quero pedir desculpa, mas gostaria de pedir então que vocês, por favor, participassem pelo chat, mandassem perguntas, questões, observações que vocês quiserem que as palestrantes respondam e a gente vai passando para elas e elas vão respondendo, tá bom? Então, eu queria aproveitar, passar então, Sil, já que você falou dessa questão aí do sistema de pontos, né, e como que isso também tem a ver com a questão de carreira, né, com a construção aí da carreira. O que que você diz para a gente que é trilha de carreira e como é que a gente pode usá-la como uma ferramenta de gestão? Silvana Silvana, Você tá está no no mudo, mudo. Sil? microfone fechado. Isso. Pronto, desculpa. Tá, então eu vou pedir para o Thomas colocar, né, o slide da carreira em Y, do modelo da carreira em Y, para a gente falar, explicar um pouquinho.
Porque, assim, quando a gente vai iniciar também o plano de cargos e salários, a gente precisa entender os processos, né? Então, cada área, cada empresa, cada negócio, né, tem os seus processos e tudo mais. Então, a gente entrevista a liderança para poder entender como é que esses processos funcionam e entender quais cargos cabem naquela trilha daquela natureza, daquela área, né? Então, aí, com base nisso, né, a gente usa o modelo da carreira em Y. A carreira em Y, ela é utilizada, muito utilizada no Brasil, mas ela, como a gente também trabalhou com consultoria internacional de remuneração, ela também é utilizada no mundo todo. Então, quando eu falo do nível de um analista pleno, por exemplo, no Brasil, eu estou falando do mesmo nível de um analista pleno no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, seja lá onde for, porque é o mesmo modelo. Então, eles seguem a mesma pontuação, né? Então, a gente fala, o analista pleno, ele vale 350 pontos, por exemplo, né? Em média, né? Porque ele tem um range, né? Limite mínimo e máximo de pontos, mas a gente entende que aquela pontuação se refere a uma complexidade de cargo, pelos aqueles fatores que a gente avalia, independente do modelo de sistema de avaliação de pontos, que a gente conhece, tem muitos no mercado, que é o antigo Rei, né, que agora é Korn Ferry, a Mercer, Towers Watson e assim por diante, né? Então, mas essas pontuações dão para a gente um entendimento de qual é a complexidade daquele cargo, o que significa isso, qual é a responsabilidade e a autoridade que aquele cargo tem durante os processos em que ele está envolvido, os processos de trabalho. Então, quando a gente olha para a carreira em Y, a gente entende quais são os níveis, né, de cargos operacionais, táticos e estratégicos, e também os executivos, né? Então, falando dos operacionais, o que significam cargos operacionais? São cargos que executam atividades padronizadas e rotineiras. Então, vão ser sempre aquelas mesmas atividades, com o mesmo nível de autoridade, o mesmo nível de supervisão, né? Então, ali a gente entende. Então, a gente, por exemplo, aqui tem, falando de um nível corporativo, tá? De uma estrutura corporativa, de uma área, por exemplo, administrativa. Então, quando eu falo de um auxiliar e de um assistente, qual a diferença? O auxiliar é aquele que não tem experiência nenhuma. Então, ele está iniciando na carreira dele e tudo mais, ele vai fazer atividades simples, rotineiras, com orientação, supervisão o tempo todo. E qual é a diferença para o assistente? O assistente faz as mesmas atividades, só que com menos supervisão. Por quê? Porque ele já tem experiência. Então, ele tem produtividade. Né? Então, a gente fala o que está na plenitude, ele já produz sozinho, com mais agilidade. Okay? E aí, então, a gente entra para os cargos táticos, que são os cargos de formação superior, que precisam da instrução de nível superior, independente de cada área, uma área de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento, é uma área financeira, que precisa ter formação, né, na área financeira, administrativa, compras, seja lá a natureza que for. Então, a gente vai lá e olha para esses cargos com a formação. Quando a gente fala do analista júnior, aqui tem o técnico também, porque o técnico permeia esses dois níveis, né, o tático e o operacional. Né? Então, tem o pessoal ali, primeiro ele acabou de se formar, ou está se formando no técnico, ainda pode, a gente considera que ainda é um nível operacional. Mas um técnico já formado já entra um pouco no nível tático. Né? O que são níveis táticos? São aqueles que compilam dados, fazem análise de resultados, né? Geram subsídios de informação para toda a área, né? Então, esses são os cargos táticos, por isso que eles têm que ter formação superior, porque eles já têm a sua visão, né, de resultados do que a área é capaz de produzir. Então, quando a gente fala do analista júnior, é aquele que depende da organização. Tem algumas empresas que falam assim, o meu analista júnior pode estar ainda cursando o nível superior no finalzinho ali, tá? Quase se formando. Tá, agora tem empresas que falam, não, meu analista júnior tem que ser recém-formado. E o que isso significa? Que para essas atividades ele ainda não tem experiência, então ele precisa de orientação, ok? Então aí a gente parte para o analista pleno, não, tá vendo, gente? Sempre falando de cargo, não de pessoas, tá? Não de cada do que eu me formei, também a formação tem que estar condizente com a atividade do cargo também, tá? Não adianta eu estar trabalhando numa área de engenharia e a minha formação ser, por exemplo, química.
e sendo que eu precisaria ter uma engenharia química e eu só tenho química. Não, então precisa ser coerente com a natureza do cargo. Então, voltando lá, o analista pleno, ele já atua com produtividade, porque ele já conhece os processos, tá certo? E aí vem o analista sênior. O que é o analista sênior? Ele é aquele que já começa a modificar processos, procedimentos, né? Então, métodos, então ele já inova, né? Ele já consegue ter uma visão do todo, e aí ele já está prestes também a seguir, a abrir no Y, né? E aí vai a análise que a gente faz, é de gestão ou é de especialização? Então, o Y abre. Quando a gente fala que um especialista, por exemplo, geralmente a gente usa esses cargos para áreas mais de projetos, né, dentro das organizações. Então, quando eu falo assim, um especialista 1, ele tem o mesmo nível de conhecimento que um coordenador / supervisor. Aí vem a pergunta, quem é maior, coordenador ou supervisor? Aí a gente responde, isso foi inventado no mercado, porque, na verdade, eles têm o mesmo tamanho, tá ok? Então, assim, então, em termos de conhecimento, tanto o especialista quanto o coordenador, conhecimento técnico, eles têm o mesmo conhecimento. Agora, um cuida da gestão e o outro cuida de projetos. Claro que o especialista também vai ter a gestão técnica sobre a equipe. Já o coordenador ou supervisor, ele tem a gestão das pessoas, ele vai cuidar do desenvolvimento dessas pessoas, né? A questão da quantas pessoas eu preciso ter, né, dentro dessa área para que a área seja produtiva e entregue os resultados que a gente tem como meta e assim por diante. E aí o Y vai subindo. Então, o que é o coordenador? É aquele que acompanha e controla o executado pelo tático e pelo operacional. Esse é o papel do coordenador. Bem? Aí subindo, né, na gestão para o gerente pleno, que é o gerente normal. O que é o gerente? Que ele cuida de uma única natureza. Então, por exemplo, um gerente de compras, um gerente de RH, um gerente de pesquisa e desenvolvimento, um gerente de engenharia e assim por diante. Esse é um gerente de uma única natureza. Bom? E aí então, você tem também o especialista 2, que ele tem o mesmo conhecimento que um gerente, mas ele está um grau maior do que o especialista 1. Por quê? Porque ele vai liderar uma equipe muito mais complexa, né, de atividades muito mais complexas. Então, isso é possível no Y. E aí tem o gerente sênior, ou gerente executivo, que o mercado chama também. Algumas empresas até chamam de superintendente. Então, aí é questão de nomenclatura somente. Por que gerente sênior? Porque ele tem abaixo dele várias naturezas. É como se eu dissesse assim, um gerente administrativo financeiro, que abaixo dele ele tem a área de TI, a área de compras, a área de RH e assim por diante. Depende da estrutura. Ah, mas tem lógica isso? Depende da estrutura da organização. É claro que um gerente sênior, às vezes, numa empresa grande, ele tem áreas mais específicas da mesma natureza, né? Mas pelo volume do tamanho, né? O tamanho da área, a quantidade de subordinados abaixo dele, então ele se torna um gerente sênior também. Okay? E aí tem os cargos executivos, que são os diretor e presidente, que tem como cargo, no paralelo do Y, os assessores. Né? Então, às vezes a nomenclatura, a gente encontra muito isso no mercado, porque eu tenho um assessor, e você vai perguntar, mas onde está o seu assessor? Ah, meu assessor, ele é formado, então você entende que ele está ali no nível tático, ele não está no nível executivo. Então, o mercado faz muita bagunça. Então, o colaborador entender isso, quais são os critérios para que ele possa galgar a carreira, é isso que importa, porque ele vai falar, então tem lógica, né? Eu sei como é que eu faço, hoje eu sou um analista júnior, como é que eu faço para ir adquirindo todo esse conhecimento para chegar a um nível de um coordenador ou de um gerente. Então, sabe-se isso. Então, por isso que a gente fala, é importante ter uma estrutura dentro da organização, porque é esse entendimento que faz, que engaja o profissional para que ele permaneça na empresa, né, e possa crescer aí junto com a organização, trazer resultados e tudo mais. Então, uma outra coisa que a gente fala também, que é galgar um nível é saudável, galgar 2 já é risco. A gente sabe que hoje em dia a informação vem muito rápido, né, para as pessoas, através da internet, dos cursos online e assim por diante, né? Então, ok, realmente isso vem, mas é a questão da maturidade que leva tempo.
é o comportamento, é a autoridade nesses cargos, né, em galgar essa carreira. Então, a gente vê algumas gerações aí assim, um pouquinho mais imediatistas, né, e a gente fala assim, ok, você está entendendo do técnico, mas você tem maturidade para lidar, né, com essa responsabilidade que você tem com esse novo cargo que você almeja. Então, tudo isso precisa ser, né, bem ponderado dentro das organizações. Então, por isso que a gente fala galgar um nível é natural, né? Galgar dois já começa a ter risco, porque às vezes a pessoa não está pronta para assumir um cargo. Pode até ser tecnicamente, mas em termos de comportamento, não. É E é muito isso. interessante, né, Sil? Porque traz justiça mesmo, né? Quando a pessoa entende Exatamente. como está estruturado, traz justiça. Eu vou fazer mais uma pergunta para a Elaine, que a gente está chegando próximo ao nosso horário, e depois eu vou abrir aqui para responder as perguntas que o pessoal está colocando pergunta no chat, tá, gente? Então aí eu vou aqui só para finalizar. Ela, o que eu queria te perguntar é, de forma prática, né, tudo isso que a gente falou de estruturação de cargos, tabela salarial, benefício e carreira, como é que os gestores podem se organizar para implementar todas essas questões dentro da organização? Olha, a gente até fez um slide aí, não sei se o Thomas, coloca para a Thomas gente. pode colocar. É, na verdade, o que a gente tem de ponto de atenção, vamos dizer assim, né? Você precisa ter alguém que conheça do assunto, porque tem muita gente que acha que faz e não faz, não entrega, né? Então, realmente, se certifique dessa experiência, dessa competência técnica, para que não saia um trabalho como a gente encontra também em alguns momentos, uma coisa meio do avesso, né? Estranha, sem técnica, foi fazendo à medida que foi surgindo a necessidade. Então, precisa saber, precisa conhecer a matéria, né? Como é que você organiza isso num primeiro momento? Você lista os seus cargos e salários atuais para fazer uma avaliação, se isso é necessário, né? De fato. Porque às vezes você tem uma estrutura que ela é simples, ela está organizada, e eu não preciso dar essa profundidade. Então, preciso avaliar de fato se isso é necessário, né? E fazer um plano de comunicação com objetividade e clareza, porque não adianta nada você fazer um trabalho muito legal e não comunicar para ninguém, né? Então, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. É muito normal que a gente, quando diz plano de comunicação, precisa avisar que a gente vai começar a conversar com pessoas. As pessoas dizem assim: vou ter aumento, vou ser promovido, é por isso que vai conversar comigo. Então, assim, é alinhar essa expectativa com muita clareza de que nós vamos entender o que é o momento atual. Depois é que a gente vai conversar com a empresa para ver se o que ela tem, ela vai manter ou se ela quer sofisticar o seu modelo, certo? Então, as pessoas precisam entender isso para não gerar um mal-estar interno, né? Então, acho que esses são os pontos mais críticos. Além disso, eu diria que ela deve ser extremamente simples, para você ter transparência e informação pode passar sem nenhum problema, né? Ninguém está fazendo nada escondido, é muito claro e a gente atende, tira dúvidas, é muito normal. Me injetou, falou: não estou entendendo nada, meu funcionário veio, conversou isso, o outro veio, falou tal coisa. Vem aqui você, vamos conversar, vamos entender o que é o processo, né? Então tem que ter transparência, precisa ter um decisor, porque em muitos momentos a gente tem uma posição técnica. Olha, tecnicamente eu faria desta maneira, mas eu preciso ter alguém de dentro da empresa com autoridade que diga: isso não faz sentido para essa empresa, né? Ou eu quero dessa forma, gostei da sua sugestão. Eu preciso de alguém para interagir que tenha poder de decisão, senão a gente não sai do lugar, né? E repetindo uma coisa que eu já falei lá no início, é muito importante que eu tenha alguém da área de recursos humanos dedicado a cuidar deste processo, né? Então, não dá para fazer um modelo desse e aí depois vai embora, acabou, está implantado e ninguém acompanha. Isso tem manutenção diária, mensal. Eu tenho relatórios. A gente está colocando aqui muito o básico, mas, por exemplo, eu sugiro
um relatório de acompanhamento gerencial, que é fundamental. Alguém precisa dar manutenção nisso, né? Então, precisa ensinar alguém a fazer isso. Não dá para simplesmente construir e falar, está pronto, tchau, né? Então, precisa avaliar muito bem se faz sentido para a tua necessidade, para a tua demanda, ok? Legal, obrigada, Alain. Começando aqui a responder as perguntas do chat, a Valéria pergunta o seguinte: como vocês estão realizando pesquisas salariais? Essa eu faço questão de responder. Porque no começo da minha carreira, eu 90% do meu tempo era fazer pesquisa salarial, porque a gente fazia isso na mão, né? Pegava o relatório zebradinho que vinha lá, né, verde claro e branquinho, com a lista de pessoas. Eu tinha um calhamaço ali de muitas folhas. Eu trabalhava numa empresa de 10 mil empregados, então eu tinha tudo isso no relatório, e aí eu respondia pesquisas para empresas e eu fazia pesquisas, né? Tinha pesquisas que eram assim hilárias, né? Eu tinha que fazer todo ano uma pesquisa de piloto e copiloto de aeronave, porque o dono tinha uma aeronave e ele queria essa pesquisa, né? E as pessoas queriam ter aumento salarial. Então, assim, tudo isso era na mão. Eu falo que a minha HP, coitadinha, não tem mais nem número, porque ela é desde a minha época da faculdade e eu fazia tudo isso nessa empresa na mão, na calculadora. Hoje não dá mais para fazer dessa maneira, né? Então, como é que a gente tem feito hoje para mercado? Trabalhando com algumas pesquisas muito sérias que a gente conhece a construção. Eu diria que duas fortemente conheço bastante, posso recomendar. Uma é a pesquisa da Deloitte, que faz um trabalho muito sério há mais de 30 anos, né? E a gente trabalha muito também com a pesquisa da Carreira Miller, que é uma empresa também muito séria. A Carreira Miller tem mais de 5 mil empresas que abastecem o banco de dados de informação. Tem muitas descrições de cargo, então a gente consegue comparar de uma maneira muito assertiva, é muito bacana. Agora eu vou para mercados de nicho. Eu tenho pesquisa de bancos, que está dentro da Mercer, eu tenho pesquisa de tecnologia, que está dentro da Towers, enfim, aí dependendo do tipo de negócio, eu ainda tenho outras alternativas, né? Mas essas duas eu diria que são pesquisas mais gerais, que abarcam todos os cargos de uma estrutura, independente do tipo de negócio, Legal, tá? obrigada. Respondeu, Obrigada. Valéria? Legal, obrigada. Tem uma outra pergunta aqui do Pedro, das questões ligadas à carreira, cargos e benefícios, o quanto a IA já ajuda ou pode ajudar. E aí, uma pessoa que eu não sei dizer o nome que está em abreviado, complementa, ou vai impactar mais no tempo, táticos em primeiro momento? Ou seja, quanto que a IA impacta nessas questões e se ela impacta muito mais só no tático ou é mais na produtividade. Eu entendo que esse tempo aqui me ajuda. Quem colocou essa pergunta aqui pode me ajudar, por favor. Pode falar, meninas. Então, enquanto isso, a gente vai vendo aqui quem que perguntou. Como que a IA pode ajudar nessa questão? Silvana A é uma IA ótima também. usuária de IA, eu vou pedir para ela. A IA pode ajudar, mas também precisa analisar, né? Porque ela não vem completa, né? Então a gente fala, a IA, por exemplo, na descrição de cargo ajuda, dá uma boa ideia do que é, né? O macro, né? De cada cargo, de cada área, cada natureza, os requisitos que aquele cargo tem que ter, isso é legal, mas assim você tem que desenhar mesmo os processos, como está ligado o cargo ao processo mesmo de cada organização. Então, é fazer alguns ajustes, sim, mas ela ajuda bastante. Agora, quanto à questão salarial, a IA, ela busca um resultado muito abrangente. Então, quando você fala de mercado, que você olha a pesquisa salarial, por exemplo, você tem que olhar o seu nicho, o seu segmento. Meu segmento é financeiro, é fintech, por exemplo. Então, vou procurar, né,
pesquisas que me têm um embasamento, né, de dados bom dessas empresas de fintech, vou filtrar esses dados, vou identificar o nível hierárquico correto do cargo que eu estou procurando, se é um analista, se é um gerente, né? Inclusive, eu esqueci de falar que gerente é aquele que organiza o que é planejado pelo executivo, tá? Então, assim, eu preciso identificar corretamente. E quando você pega, é como você olhar uma pesquisa assim, um resultado do Brasil. Então, você tem região norte que paga de uma forma, região nordeste de outra, região sudeste, sul de outra forma. Então, assim, é muito abrangente. Né? Você fala, a região de São Paulo, pode chegar perto? Pode, mas não é um filtro muito bom. Então, você pode incorrer em erros aí, tá bom? Precisa ver se realmente aquilo tem É, base. A gente eu acho usava que antigamente a pesquisa de jornal, né? a É a IA mesma ela coisa. ajuda, mas ela tem que ser usada com sabedoria, né? É o que a gente Uhum, observa. É Então, ela verdade. ajuda, como a Sil falou, na descrição de cargo, a gente usa direto, mas precisa validar, preciso consagrar as informações para ver se faz sentido. Eu acho ela muito mais útil, por exemplo, para recrutamento e seleção, né? Ela interage melhor e traz melhores resultados, porque é um filtro, né, que eu vou buscar. Agora, na parte de cargos e salários, é muito analítico. Então, eu não tenho muito como falar para ela. Adoraria, né? Já pensou, Sil? E uhum. faz aí uma tabela salarial para esse cliente aí, com 15 níveis, um mínimo de tanto, máximo de tanto, e ela vai lá, blá, 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 e apresenta. Não faz, né? Então, é legal interagir, é legal conversar, trocar ideia, questionar. Inclusive, muitas coisas a gente questiona e ela diz: você está certo, eu não tinha pensado nessa hipótese, né? Então, funciona, é interessante, é inteligente. Tem hora que a gente ganha tempo, mas não é para tudo, né? Esse trabalho é muito analítico e ele demanda uma questão de experiência muito forte, realmente, que eu acho que a É, IA ainda ele é não muito, tem isso Legal. construído. Eu ele é vou muito usar aqui customizado, né? eu vou usar aqui o texto que o Rafael, obrigada, Rafael, pela contribuição que ele coloca aqui, né? Que na realidade o trabalho de estruturar a pesquisa salarial é um pedaço da principal entrega de vocês. Afinal, nas entrevistas, vocês acabam captando material muito rico de feedback dos colaboradores, que às vezes têm receio de falar na empresa. Sim, é bem verdade mesmo, né? A É, gente capta muito mais do que só a descrição da função dela, né? e é A A gente gente normal já. capta mesmo os que a dores e os pegando. amores, né, que a gente É, fala Ah, é. dentro das organizações. A é. Sil Agora eu usa vou essas fazer. frases, inclusive, tá? De É, fale para mim as suas dores e os dores. É. seus Gente, amores. ó, a Então, gente já é passou um claro. pouquinho do tempo, 7 minutos, então eu Tá, vou para a última pergunta, tá bom? Aí, se ficar alguma pergunta no chat sem responder, a gente se compromete a responder depois do webinar, tá bom? Foi o Pedro que colocou. Minha pergunta está ligada ao ganho de performance na análise de dados. Ajuda empresas com restrições de contratação e ganho de agilidade e redução de custos. Acho que ele está complementando, né, Pedro, a pesquisa sim, sobre IA. legal, Legal, legal. é verdade. E aí, uma pessoa não identificada pergunta: gostaria da visão da Elaine sobre quais os erros mais comuns que as empresas cometem ao implementar um plano de cargos e salários e como evitá-los? Bem Olha, eu rapidamente, diria, Tala, por favor. diria que é o seguinte: o que que acontece? Numa empresa pequena e média, normalmente empresa de dono, não existe essa percepção da imparcialidade na tomada de decisão, ok? Então, eu acho que esse é o grande ponto crítico. Então, quando a gente vai mostrando, olha, isso aqui tomou decisão emocional, por que que fez dessa maneira? Não está correto. É claro que a gente vai organizar essa entrega de uma maneira que ele tenha escuta. Mas, para mim, é isso, é o que tem de mais crítico. Eles não conseguem entender que as decisões precisam ser impessoais, imparciais. O que vale para um, vale para todos, né? Então, o grande pecado é a tomada de decisão pessoal. Como evitá-lo embasando esse executivo, né, normalmente o dono da empresa, a observar os impactos negativos que a forma de tomar decisão tem.
né? Legal. Foi a Patrícia que perguntou, tá? Ela se identificou Legal. aqui. Obrigada, viu, Patrícia, mais uma vez. Bom, gente, eu sei que a gente teria mais perguntas e poderíamos ficar aqui por muito tempo conversando sobre o assunto, porque é muito interessante, né? Mas a gente tem o compromisso aí de 1 hora de webinar e a gente já passou um pouquinho. Então, assim, alguma consideração importante que Silvana, Elan, para finalizar, para a gente finalizar aqui? Olha, só para a gente não ficar pendente, eu queria só dar um retorno para a pessoa que está perguntando sobre a pesquisa da Viabiliza. Eu conheço, trabalhei com a Viabiliza, trabalhei na Viabiliza, inclusive, né, entre intervalos de emprego, e eles fazem um trabalho bacana, eles fazem um trabalho bom, mas eles não têm o volume de dados, por exemplo, que tem a Deloitte ou a Carreira Mineira, ok? Então, depende da necessidade da utilização, vai atender, claramente. Eles fazem um trabalho bacana. O Jorge Ruivo é que é o responsável pela empresa e faz um trabalho sério há muitos anos, Legal, tá? obrigada. Então, aí Sil? ficamos sem pendências. É importante, né, que as pessoas, né, nas organizações busquem essa compreensão, né, da estruturação de cargos e salários como forma, né, de desenvolver as pessoas, né, porque esse é o objetivo, né, de toda essa estruturação que a gente faz e que ele serve, né, de para todos dar apoio, né, que a gente fala que cargos e salários é o organizador dos recursos humanos, porque se você não tem isso organizado, tudo fica muito solto. Eu vou gastar dinheiro no treinamento que não é legal, que não serve exatamente porque a minha empresa precisa, ou eu vou recrutar pessoas que não condizem com o que a empresa busca para que elas tragam os resultados, né, que elas têm como objetivo. Então, é importante estruturar, mesmo nas pequenas e médias empresas. Esse é o meu recado. Legal. Bom, gente, mais uma vez quero agradecer a participação de todos, a interação, as perguntas, por vocês estarem aqui. Agradecer Elaine e Silvana. Muito obrigada aí pela disponibilidade, pela troca e pelos ensinamentos, tá? E eu vou pedir ao Thomas, antes da gente finalizar, para ele projetar aqui para a gente, como a gente faz em todos os webinars, para vocês escanearem esse QR Code ou no nosso site para responder aí, por favor, perdão, não sei se você vai pôr, Thomas, no chat o link também para pesquisa. Se vocês puderem avaliar o nosso webinar, isso nos ajuda a melhorar para os próximos. É bastante importante. Muito obrigada a todos e A gente agradece ficamos. também, viu? Foi muito bom Obrigada a com vocês. vocês. Foi muito bom, Obrigada pela obrigada. participação. Obrigada mesmo. Muito legal, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Bom, pessoal, vamos finalizando então após as respostas. E caso tenhamos alguma pergunta aqui no chat, a gente se compromete a responder, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.